a mais um podcast aqui na EPD. Eu sou Emanuele Lopes e estou aqui com a professora Ingrid. Primeiramente, gostaria de agradecer pela presença dela aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escala 6x1. Olá, tudo bem com vocês? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui presente e poder estar respondendo sobre um tema tão relevante na contemporaneidade que nós temos atualmente quanto a essa escala 6x1. Certo, então vamos começar com algumas perguntinhas para a professora, né? E a primeira é, quais seriam os impactos para as empresas se a escala 6x1 fosse extinta e como as empresas poderiam se adaptar às novas jornadas de trabalho? Bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa explicar o que é essa escala 6x1 e o que traz a legislação que nós temos hoje e o que vai trazer essa nova legislação, que é um projeto de emenda à Constituição. Atualmente, nós temos previstos na Constituição Federal uma jornada de 8 horas por dia de trabalho e 44 horas semanais. E essa jornada, via de regra, ela é estabelecida para acontecer por 6 dias por semana, com uma folga remunerada na semana. O que pretende essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição? Esse projeto pretende diminuir a jornada de trabalho diminuir a carga semanal de trabalho, porque jornada diz respeito ao dia de trabalho. Então, o dia de trabalho continuaria tendo 8 horas, porém, ao invés das 44 que nós temos, nós reduziríamos para 36 horas semanais de trabalho, o que faz com que o trabalho diminua de 6 dias para 5 dias de trabalho com 2 dias de folga. Esse é o projeto de emenda à Constituição. Quais são os impactos que isso vai trazer para a empresa? O primeiro impacto que isso vai trazer para as empresas é que elas vão ter que se reorganizar estruturalmente para fim de organizar a prestação do trabalho. Então, por exemplo, se é uma empresa, um escritório de advocacia, um setor administrativo, ele já se organiza de uma forma com que o trabalhador não tenha que trabalhar aos sábados e domingos. Então, essa carga de 44 horas semanais, ela é compensada durante 5 dias de trabalho, você trabalha algumas horas a mais durante 5 dias de trabalho para não ter que trabalhar no sábado. O problema que nós enfrentamos, ele vai ser maior quando a gente fala do comércio, do setor de segurança, do setor de portaria, por exemplo, do setor de hospitalar, que são setores que precisam estar funcionando todos os dias, que você não tem como pausar aos finais de semana. Nesse contexto, o que as empresas teriam que fazer? Renegociar os contratos de trabalho para fim de que os seus trabalhadores trabalhassem 5 dias, folgassem 2, e aí organizar escalas de trabalho para ter trabalhadores em todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana, quando a gente vai ter trabalhadores que estão de folga, por exemplo, num sábado e domingo, nós vamos ter outros trabalhadores que estariam de folgas no domingo e na segunda, por exemplo, para ter trabalhadores que estejam exercendo as suas funções durante todos os dias. Então, a primeira coisa que as empresas precisariam fazer é uma reestruturação interna para fim de escala de trabalho. Esse é o primeiro movimento que as empresas teriam que ter. Talvez um segundo movimento que as empresas teriam que colocar no setor de trabalho seria uma organização para fim de contratação de mais trabalhadores quando você tiver uma necessidade de uma demanda maior em determinados dias. Isso pode ser necessário ou não, a depender do setor. Então, por exemplo, o setor hospitalar, você tem uma necessidade maior de trabalhadores durante os finais de semana. Então, você vai colocar os trabalhadores para trabalhar no final de semana e dar a folga durante a semana, essa folga compensatória durante a semana, para que não tenha esse prejuízo na prestação do serviço. Esse eu acho que é o primeiro sentido que as empresas teriam que colocar uma organização. Certo. E o custo seria muito maior para a empresa? Então, quando a gente fala de custo, na economia, nós temos
um fenômeno que acontece da seguinte maneira. Quando você investe em trabalhador, você está gerando resultado. E esse resultado, ele vai voltar para a empresa. Não é que você está contratando alguém que não vai fazer nada. Ele vai estar prestando serviço, ele vai estar ali tendo um custo para a empresa, lógico, mas ele vai dar um retorno para a empresa. Então, sim, teria um custo, né, em contratar novos trabalhadores, em organizar essas escalas, mas isso a curto prazo. Mas a longo prazo, o que normalmente acontece? A empresa, ela vai conseguir absorver esse custo a mais, porque os trabalhadores mais descansados, eles via de regra produzem mais. E aí, por conta disso, você consegue ter a mesma produtividade ou uma produtividade até maior, porque eles vão estar mais descansados, e por conta disso, ela vai ter uma produtividade maior que vai fazer com que cresça o valor que ela tem para receber, né, os rendimentos da empresa. E além disso, outra coisa que é importante é que quando você contrata mais trabalhadores, mais dinheiro é injetado na economia. Então, você colocando mais dinheiro na economia, as pessoas acabam consumindo mais. E por consumirem mais, elas conseguem gastar nessas próprias empresas que estão tendo esse custo elevado e compensar isso. Então, a curto prazo, sim, tem um custo maior para a empresa, mas a longo prazo esse custo tende a diminuir e até gerar maior produtividade para a empresa. Sim. Professora, se a escala 6x1 fosse proibida, quais alternativas poderiam ser implementadas para garantir a cobertura das demandas operacionais sem prejudicar o bem-estar dos trabalhadores? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é essa organização em escalas de trabalho. Outra coisa que pode ser implementado, a depender do setor, seria o trabalho na escala 12x36. Porque a escala 12x36, o que acontece? Você vai ter uma semana na qual você trabalha 4 dias, uma semana na qual você trabalha 5 dias, ou 6 dias, né? Não, 5 dias. E aí, nesse momento, você vai ter um benefício para o trabalhador. Por quê? Uma semana ele trabalha menos, uma semana ele trabalha mais. E aí você consegue compensar. Então, você colocar a escala 12x36 nos serviços que rodam intermitente, né, que tem o contrato 24 horas por dia rodando, você precisa de pessoas, como é o setor hospitalar, por exemplo, setor de segurança, que você precisa desse pessoal trabalhando o tempo todo, você conseguiria tirar essa parte da escala 6x1, né, e continuar tendo trabalhadores rodando o tempo inteiro na empresa. E aí, nos serviços que não são intermitentes, que você não tem esse trabalho noturno rodando 24 horas, a gente poderia colocar o revezamento das escalas, como eu falei. Então, por exemplo, você tem trabalhadores que folgam sábado e domingo, trabalhadores que folgam segunda e terça, e aí na próxima escala você troca para todos terem o benefício de folgar aos domingos, mas você consegue ajustar as jornadas de acordo com a necessidade da empresa. E cada empresa, ela tem que verificar qual que é a sua necessidade. Então, por exemplo, num comércio, quais são os dias que eu tenho mais necessidade de trabalhadores? Nos finais de semana, no período noturno. Então, eu vou dar prioridade para esses trabalhadores fazerem o trabalho nesses períodos, e enquanto em outros períodos, uma segunda-feira, que é um dia mais morto para o comércio, uma terça-feira, talvez eu dou de folga para os meus empregados. Certo, você falou para mim de ajustar os domingos, né? Como que ficaria para a mulher que, se eu não me engano, tem direito a 2 domingos agora? Isso. Você teria que organizar essas escalas, né? Tanto do trabalhador que tem direito a uma folga por uma folga em domingo por mês, quanto a trabalhadora mulher que tem direito a 2 folgas no domingo por mês. Você teria que fazer essa organização de escala para dar o direito desses trabalhadores folgar nas datas predeterminadas. Certo. A extinção da escala 6x1 afetaria a competitividade de setores como comércio, saúde e segurança, que depende de jornadas intensas? Como esses setores poderiam se adaptar? Bom, quando a gente fala em uma modificação legislativa, ela vai servir para todas as pessoas, principalmente por ser uma modificação constitucional. Então, todos os trabalhadores vão ter que obedecer aquilo. Quando a gente tem a mesma regra para determinar para todas as empresas, a competitividade vai se manter a mesma.
porque você não tem disparidade entre elas. O problema acontece quando nós temos setores que têm um benefício de dar uma escala diferenciada para esses trabalhadores, de dar 2 folgas por semana, e empresas que não têm esse benefício. Aí você prejudica a competitividade. Como a competitividade aqui, ela vai ter a mesma regra de jogo para seguir, você não tem tanto problema quanto afetar essa competitividade. Qual que é o problema? Quando a gente tem uma competitividade externa, porque aí as regras que existem no direito do trabalho aqui no Brasil não se aplicam para outros países. Então, quando a gente fala de comércio exterior, de produtos que vêm de fora, a competitividade do Brasil pode cair. Mas eu vejo que não é o sentido. Por quê? Porque os setores que se utilizam da mão de obra 6x1 não são, via de regra, os setores produtivos. E esses setores produtivos que eu digo de produção de bens, né, são mais os setores de serviços que vão ser os afetados pela escala 6x1, como comércio, hospital e segurança. E a indústria, ela consegue se adaptar melhor a isso, porque ela já vem trabalhando com pausas aos finais de semana, e mesmo que não tenham essas pausas, porque a necessidade de produção daquela empresa é mais intensa, você consegue alternar os trabalhadores para fazer aquele mesmo serviço, só que em turnos diferentes, nos quais você garante o direito a 2 folgas remuneradas por semana. Certo. E quais seriam os benefícios e desafios de uma jornada de trabalho de 5 dias por semana, com descanso garantido aos funcionários em comparação à escala 6x1? Bom, benefícios nós temos vários ligados à parte de segurança e medicina do trabalho, porque o que acontece? Existem já estudos que falam sobre a prejudicialidade de você não ter tempo de descanso, tempo de desconexão do trabalho. E existe uma coisa que nós precisamos pensar muito quando se fala em trabalho, que é a garantia do trabalho decente. Nós precisamos garantir que as pessoas tenham um trabalho que seja digno para elas viverem. É aquela coisa, a gente tem que trabalhar para viver ou viver para trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para conseguir viver e não viver só do trabalho. Imaginemos um profissional, por exemplo, uma empregada doméstica que trabalha 6 dias por semana, ou uma pessoa que faz serviço de limpeza que trabalha 6 dias por semana e ainda tem que cuidar da casa no último dia que sobra de folga para ela. Ou qualquer profissional de qualquer tipo, mas imagina, você já trabalha com limpeza. Chega no domingo, que é o único dia que você tem de descanso, você precisa fazer limpeza. Você precisa fazer aquilo que você já faz a semana inteira, para na semana você continuar fazendo aquilo. Fora que quando a gente vive em grandes centros, como aqui em São Paulo, nós temos o problema do trânsito, que faz com que a gente aumente o nosso dispêndio para o trabalho de tempo em 1 a 2 horas por dia. Então, você fica de 1 a 2 horas no transporte público, isso sendo otimista, né? Porque se a gente for pensar em pessoas que moram nas regiões mais extremas da cidade e trabalham mais no centro ou trabalham em regiões distantes, você pode ter até 4 horas de tempo gasto com transporte público. E aí, tudo isso faz com que você não tenha momentos de desconexão do trabalho durante a semana. Só sobra para você o final de semana para você ter o seu lazer, para você ter o seu estudo, para você poder progredir de vida, para você buscar condições melhores de trabalho. E quando você tem que exercer atividades nesse seu dia de descanso, que são atividades cotidianas, mas que você não teve tempo de fazer durante a semana, por exemplo, a faxina da casa, isso acaba te prejudicando muito em como você vai conseguir fazer aquilo na sua vida. Ou como a sua saúde vai estar ali, porque você vai estar mais cansada, você não descansa direito, você não tem um momento de lazer, porque aquele seu pouco momento de lazer você tem que estar cuidando de alguma coisa do asseio doméstico, que é comum. Você não tem tempo para se dedicar a um estudo, para você se profissionalizar e você conseguir mudar a sua condição de trabalho. Então, tudo isso são prejuízos, são desafios que a gente tem. E os benefícios de se diminuir
a carga semanal para 5 dias ao invés de 6, são justamente de você gerar mais tempo de descanso, gerar mais tempo para que a pessoa tenha a possibilidade de conseguir uma profissionalização e progredir na vida, para a pessoa melhorar as condições de vida dela, não só de trabalho, mas de ter um tempo de qualidade com a família, de ter um tempo de qualidade com os amigos, né? E é uma coisa que a gente costuma dizer, né, assim, a gente, que eu digo, o pessoal da minha faixa etária, os millennials, que a gente precisa de 3 dias de descanso, não só 2, porque a gente precisa de um dia para a gente resolver nossa vida de adulto, que é você ir no médico, você fazer a sua faxina, fazer a limpeza de casa, um dia para você curtir e um dia para você descansar, porque a gente precisa de um descanso maior do que do que um jovem que consegue se recuperar da balada e vir para a faculdade, por exemplo, no dia seguinte, né? Então, 2 dias já seria pouco. Imagina se falar em um dia só, no qual você tem que cumprir todos os seus compromissos familiares, tentar passar num médico, se possível, para você cuidar da sua saúde, tá ali tentando estudar alguma coisa, você só tem um dia para fazer tudo isso. E muitas vezes esse dia é o domingo, que as coisas estão fechadas, então você não consegue fazer tudo o que você precisaria fazer, né? Então, é necessário esse descanso para dar maior dignidade para o trabalhador e para ele conseguir ter esse momento de desconexão e melhorar na sua própria prestação de trabalho. Porque o que acontece? Já existem estudos que falam que a pessoa com fadiga, ela cansa muito mais rápido e ela não consegue produzir tanto. E o rendimento dos trabalhadores na segunda-feira é muito maior do que na sexta-feira. Então, isso nos trabalhadores que trabalham 5 dias por semana, no sábado seriam para os trabalhadores que trabalham 6 vezes por semana. Então, o fato de nós colocarmos um período maior de descanso, ele faz com que a pessoa vá trabalhar melhor e com isso consiga produzir mais. E aí ela gera melhores resultados para a empresa também, porque ela vai estar mais descansada, ela vai estar com um foco mais atento aos problemas que podem aparecer durante o período em que ela estiver trabalhando. Tudo isso são coisas que melhoram a prestação do serviço quando a gente tem essa possibilidade. Os pontos negativos, eles são da parte da empresa, que vai ter que ter uma gestão organizacional muito maior para conseguir dar conta da produtividade que ela precisa com o número de trabalhadores que ela tem, dando 2 dias de descanso para esses trabalhadores, ou ainda com a necessidade de contratação de novos empregados, que vai gerar um custo para a empresa. Então, isso é o problema que a gente tem. Outro problema que pode ser gerado com isso é que não existe um respaldo do governo, pelo menos a legislação, o projeto de emenda, ele não trata disso, não existe nenhum respaldo quanto a como vai ser feito esse custo a mais. Vai ser um dia de trabalho remunerado? Não vai ser um dia de trabalho remunerado? Porque isso implica no pagamento do descanso semanal remunerado, que pode gerar um aumento para a empresa de custo, né, final de folha de pagamento. Então, isso não é dito na PEC. Ao meu ver, não seria um dia de trabalho remunerado, seria igual nos trabalhadores 5x2. Você tem um dia a mais de descanso, mas você não recebe por ele. Mas a gente não sabe como vai estar isso na legislação, porque precisa vir uma legislação sendo aprovada a PEC, vai precisar vir uma legislação infraconstitucional para dar essas respostas mais técnicas de como vai ficar esse descanso, se ele vai ser remunerado, se ele não vai ser remunerado, como que vai ficar isso. Então, pode ter questões econômicas que vão refletir para a empresa, mas como eu disse anteriormente, são questões que a curto prazo elas geram um gasto maior para a empresa, mas a longo prazo a tendência é que esse custo seja absorvido e que a empresa volte a ter a lucratividade que tinha antes ou até maior. Com a extinção da escala 6x1, o direito do trabalho ele vai ter que ser reformulado? Não todo o direito do trabalho, talvez algumas normas pertinentes à jornada de trabalho. Então, o controle de jornada, como que fica esse descanso e essas horas de trabalho, né? E também vai ter que ter alguma modificação
no que diz respeito ao limite, porque hoje nós temos um limite de 8 horas diária, com mais 2 horas extras por dia, somando 10 horas. Sendo que existe a possibilidade prevista na CLT da jornada 12 por 36, que ela é benéfica, porque apesar de você trabalhar mais horas, você tem mais horas de descanso também. Se nós tivermos a aprovação dessa PEC, o que vai acontecer? Nós vamos precisar que o legislativo nos diga se nós vamos continuar tendo um limite de 10 horas de trabalho por dia e a jornada 12 por 36, a escala 12 por 36, melhor dizendo, ou se a gente vai ter uma redução dessas horas extras ou até um elastecimento, um aumento dessas horas extras por diminuir a carga semanal, né? Poderia ser pensado nisso, vai depender do que o legislativo vai entender como benéfico, mas ainda nós não temos isso. Agora, quanto às outras regras de registro em carteira, de benefício, por exemplo, adicional de horas extras, que já é de 50% previsto pela Constituição, essas normas não mudariam. Mas a gente vai precisar, além da PEC, ter uma regulamentação infraconstitucional para explicar as regras do jogo, como que vai funcionar isso. Certo. Como as empresas poderiam garantir a mesma produtividade se a escala 6x1 fosse abolida, sem aumentar custos com contratações e treinamentos de mais funcionários? Então, isso é um problema, porque podem ter setores em que a gente não vai conseguir manter somente aqueles trabalhadores que já existem. Podem ter setores que a gente vai precisar de uma demanda maior. Isso vai ter que ser analisado caso a caso. Por isso que é interessante, além da discussão que essa PEC traz, porque eu acho que essa PEC, o interessante dela é isso, ela trouxe uma discussão que ninguém estava falando. E é uma demanda que a gente tem hoje muito grande, né? Os trabalhadores já não querem mais trabalhar em escala 6x1. E hoje eu vejo um movimento muito grande de trabalhadores que não têm aceitado esse tipo de trabalho. Se é escala 6x1, os trabalhadores já não querem mais. Por quê? Porque prejudica justamente o tempo de descanso deles. Então, assim, podem ter setores que vão ter que contratar. Não é só assim, vamos fazer uma escala para trabalhar, um pessoal trabalha de sábado e domingo, outro pessoal folga e aí folga durante segunda e terça, outro pessoal folga de sábado e domingo e trabalha na segunda e na terça. Isso é o que deveria ser feito a título organizacional, mas não vai ser suficiente para todos os setores. Vão ter setores que vão precisar de contratação. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a contratação acaba gerando mais empregos formais, que são importantes para fins de garantir direitos mínimos aos trabalhadores, né? Porque os empregos informais, eles acabam ali não gerando direitos como direitos previdenciários, direitos fundiários, garantias de emprego, que podem depois ser necessárias para essa pessoa, no caso de uma doença, no caso de uma gravidez, ou até numa aposentadoria. Então, assim, o fato de gerar novos empregos é um ponto positivo, mas ele pode ser considerado negativo também do ponto de vista da empresa, que vai ter que gastar mais. Mas esse gastar mais vai depender muito do setor que está sendo colocado ali e muito da organização da empresa, da demanda que aquela empresa tem. Então, não é uma regra, vou ter que contratar mais pessoas. Vai ser sempre uma análise estruturada que a empresa tem que fazer para fim de identificar a necessidade ou não de contratação de mais trabalhadores, né? E eu vejo que as empresas que vão mais ter talvez assim, um prejuízo inicial com isso são as empresas pequenas. Porque se você tem um empregado, você tem, por exemplo, uma loja pequenininha, uma loja de bairro, uma loja que não tenha tantos empregados. É a dona da loja e mais um empregado. E aí ela não pode trabalhar mais 6 dias por semana, só pode trabalhar 5. E a loja só fecha aos domingos. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que contratar mais uma pessoa. Mesmo que eu contrate, por exemplo, um trabalhador intermitente, só para trabalhar um dia por semana, mas eu vou ter que ter uma contratação dessa pessoa. Então, nesse caso, eu vou ter um gasto maior, sim, e fica difícil a empresa não colocar esse gasto maior, porque se ela infringir a legislação, ela vai ter que pagar
por isso, né, vai ter que pagar as horas extras e aí pode ficar até mais caro do que ela pagar um outro empregado, por exemplo, num contrato de intermitente que trabalharia um dia por semana, um eventual, por exemplo, que é o trabalhador que vai ali só em algumas ocasiões. Certo. E a extinção da escala 6x1 poderia aumentar as despesas operacionais para as empresas? Como você disse, sim, né? E quais seriam as principais dificuldades econômicas enfrentadas por pequenas e médias empresas? Então, a principal dificuldade econômica que nós temos hoje, e eu acho que isso não é só na escala 6x1, isso é no contexto da Justiça do Trabalho como um todo, é que nós temos, de fato, uma carga tributária muito alta frente à folha de pagamento. Então, a empresa, ela gasta muito dinheiro com o empregado. Não que o trabalhador não mereça esse dinheiro, porque ele merece esse dinheiro. O problema não é o salário, o problema são os impostos que vêm através desse salário, que são necessários de serem pagos, até porque muitos deles dizem respeito à previdência social, então é para garantir que lá na frente esse próprio trabalhador tenha direito a uma aposentadoria, a um benefício por incapacidade permanente ou temporária, a depender do problema que ele tiver de vida, a uma pensão por morte para os familiares, caso essa pessoa venha a falecer. Mas o que a gente precisa colocar é que existe uma necessidade de melhorar as condições de trabalho. Se a gente não melhorar as condições de trabalho, do jeito que está, a gente está aos poucos caindo em um esvaziamento do trabalho seletista em escala 6x1, porque as pessoas já não querem mais isso. E aí, por não quererem mais isso, você não consegue contratar trabalhadores. Só para dar um exemplo bem absurdo, que não é isso a realidade, mas eu vi uma reportagem na televisão essa semana, na qual um restaurante colocou um aviso falando assim: nós estamos sem garçom, pedimos paciência porque o trabalhador não quer mais trabalhar. Não é isso. Mas quais são as condições que estão sendo colocadas para esse trabalhador para ele não querer trabalhar? Porque todo mundo precisa de trabalho para se sustentar. Existem sim apoios governamentais que dão ali algum tipo de subsídio para as pessoas que não têm condições ou que são de baixa renda, mas isso é exceção. A maior parte da população precisa trabalhar para se manter. E o próprio auxílio governamental, ele é um auxílio no momento de dificuldade. Não é a regra. Não é o que você vai ficar o resto da vida ali recebendo auxílio sem fazer nada para mudar o seu ponto de vista. A ideia é você ter um auxílio no momento de dificuldade, mas você ter condições de melhorar e, pelo trabalho, chegar no que você precisa, né? Chegar na conquista dos seus direitos sociais. E aí, o que nós temos de problema? Isso gera um aumento para a empresa de custo. E é um custo alto. O trabalhador, ele tem a folha de pagamento, ela tem um custo alto para a empresa. Mas o problema é que a empresa sempre acaba quebrando o elo para o lado mais fraco, né? A corrente sempre quebra o elo para o lado mais fraco. Então, o Estado coloca os impostos que têm que ser pagos pela empresa, a empresa não tem força para brigar com o Estado para diminuir os impostos, fazer uma melhor arrecadação e distribuição desses impostos para que não sejam tão altos e, consequentemente, dar uma remuneração melhor para o trabalhador. O que a empresa faz? Eu não posso brigar com o Estado, que é quem coloca a legislação tributária, então eu vou tirar proveito onde eu posso, que é onde ele tira o direito do trabalhador. Então, isso é um problema que a gente tem, essa colocação de tirar direitos dos trabalhadores, né, que eles colocam como uma flexibilização, que na verdade não é uma retirada de direitos mesmo, para fim de diminuir os custos da empresa, quando na verdade deveria haver uma articulação. A gente está passando por uma reforma tributária agora, né? Essa reforma tributária, ela poderia abarcar melhor a folha de pagamento, essas questões previdenciárias, que precisa ter esse suporte do Estado e da empresa, fazer os recolhimentos previdenciários para garantir o dinheiro necessário para a Previdência pagar
os seus beneficiários, mas precisa ser reestruturado de uma forma que seja aplicado de uma forma mais inteligente, para que a gente não tenha prejuízos para o trabalhador, que é o elo mais fraco dessa corrente, né? Então, assim, o que pode ser feito para as empresas melhorarem isso? Com um diálogo mais aberto, unindo todas as faces da sociedade, tanto as empresas, o governo, os trabalhadores, para chegar num meio termo que seja satisfatório para todo mundo. Querendo ou não, se a empresa for lá e acabar tirando do trabalhador e o trabalhador ter conhecimento e for atrás e correr atrás dos seus direitos, acaba que a empresa, né, vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, o que acontece com muitas empresas? Infelizmente, as empresas preferem correr o risco, porque não são todos os trabalhadores que sabem dos direitos que eles têm. Por isso que é tão importante o que vocês estão fazendo, de fazer esses podcasts, para a gente poder explicar um pouco melhor quais são os direitos desses trabalhadores, para que as pessoas tenham conhecimento e vão atrás de exercer o seu direito, ingressar com uma reclamação trabalhista para buscar aqueles direitos, para que as empresas se sintam coagidas de saber que se ela infringir a legislação trabalhista, ela vai ter prejuízos. Então, ela não faz isso justamente para não ter aplicação de multas, indenizações que podem prejudicar elas. Infelizmente, o que acontece? Muitas pessoas não têm conhecimento dos seus direitos trabalhistas. E por não ter conhecimento, eles não buscam a justiça. E aí a empresa sai impune e ainda ganhando nas costas do trabalhador. E fica um alerta, né, para as empresas que, se caso queiram fazer de forma inapropriada a contratação, né, vai acabar se ferrando de uma forma ou de outra. Exatamente. Entendem? A minha dúvida seria, vale a pena você, como trabalhador, ficar no CLT ou tomar o seu próprio rumo, tentar ser um microempreendedor? Essa resposta é muito difícil, porque depende de vários fatores, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo muito a CLT. Opa, bati no microfone. Eu sou uma pessoa que defende muito a CLT, porque eu acho que você ser empreendedor é muito difícil. Né? Eu sou advogada autônoma, tenho meu escritório de advocacia com os meus sócios e sendo autônoma como advogada, eu entendo quais são os riscos do negócio, como que é difícil você ter que se provisionar para no final do mês ter dinheiro todo mês bonitinho. Então, você precisa organizar de uma forma estruturada. Infelizmente, no Brasil, a gente tem órgãos que ajudam nisso, por exemplo, como o Senai, que dá cursos, o Senai não, o Sesc, melhor dizendo, que dá cursos para o empreendedorismo, o próprio SESI, que dá cursos em algumas áreas de empreendedorismo também, né, relacionado à indústria, no caso. Mas, o que acontece? Nós temos uma realidade no Brasil na qual é muito fácil você abrir uma empresa, mas a empresa fecha muito rápido. A maioria das empresas que abrem, em 2 anos, elas já fecharam. Por quê? Você precisa fazer um estudo, você precisa ter um capital inicial para você ter capital de giro até o negócio começar a gerar resultados. Você precisa ter uma organização financeira, de saber separar o que é o dinheiro da empresa do que é o seu dinheiro pessoal. E quando a gente é microempreendedor individual, isso é muito difícil, porque é você por você. Você está trabalhando e se não for você fazendo aquilo, você não tem renda. Então, eu acho que assim, o fato de você ser empreendedor é uma vocação. Você tem que ter vocação para o comércio, para o trabalho que você vai desenvolver ali, né, como empreendedor individual, para que você consiga estruturar corretamente o seu negócio e consiga tirar resultados produtivos daquilo. Agora, por exemplo, quando nós pensamos em pessoas que não têm esse tino para o negócio e são obrigadas a abrir uma empresa para prestar serviço, porque senão não tem como prestar serviço para a empresa, porque existe sim uma onda de pejotização muito grande em diversos setores nos quais eles estão mandando embora os seletistas e recontratando essas mesmas pessoas como CNPJ, né, por meio de uma pessoa jurídica, para fim de fraudar a legislação trabalhista, então não depositar o INSS, não depositar o FGTS dessa pessoa.
isso acaba prejudicando aquela pessoa. Por quê? Na hora que ela for se aposentar, se ela contribuir como MEI, ela só pode aposentar com salário mínimo. Ela não consegue se aposentar, por exemplo, com um salário maior. Ah, mas eu tirava mais por mês, mas a sua contribuição sempre foi por um salário mínimo, porque a contribuição do MEI, ela é menor. Então, você tem alguns benefícios que são retirados. Mas para a empresa também não acaba sendo ruim, porque por mais que eles contratem como um MEI, como, enfim, de qualquer forma, dependendo da escala, da situação, da jornada de trabalho e o que eles fazem lá dentro, e a obrigação, que eu vejo muitos lugares que contratam como MEI, só que a pessoa cumpre a jornada de trabalho como se fosse CLT. Tem chefe mandando você, cobrando metas. Mandando mensagem no WhatsApp, cadê você, seu horário, cumpre seu horário, enfim. De qualquer forma, acaba sendo prejudicial para a empresa, porque se aquele empregado quiser comprovar que ele tinha esse vínculo empregatício, de qualquer forma... Ele vai conseguir comprovar. Qual que é o problema? Em alguns setores já está meio que estruturada a pejotização. Então, por exemplo, setor de eventos. Você não contrata uma pessoa, você contrata uma PJ, porque é muito mais fácil você emitir uma nota fiscal, é um trabalho pontual, né? Normalmente o evento vai durar um determinado prazo, não vai durar para sempre. Então, você já tem essa prática. E aí, o que acontece? Alguns setores administrativos têm instituído essa prática e você não consegue mais ser contratado como seletista. As empresas não contratam. E por os empregados se submeterem a isso, por precisar, e aí depois disso, por eles acabarem não tendo conhecimento de que mesmo eles tendo aceitado aquela condição, é uma fraude e eles podem pedir o reconhecimento de vínculo, isso faz com que esses empregados não se socorram da justiça. E aí, por não se socorrerem à justiça, a empresa não sofre nenhum tipo de punição. Por não sofrer nenhum tipo de punição, ela acaba continuando com a prática da pejotização. Então, é um ciclo vicioso que a gente tem de ter um prejuízo e a pessoa não vai atrás. Por ela não ir atrás, ela acaba se pactuando com que aquilo aconteça não só com ela, mas com outros trabalhadores também, né? Então, é uma coisa que tem que ser maior divulgada para que as pessoas entendam que elas têm direitos e que quando esses direitos são violados, elas precisam acessar a justiça, não só por uma questão financeira do que elas têm a receber, mas por uma questão social, porque aquilo vai gerar uma conduta diferente para a empresa, né? Então, é importante ter essa visão social, que infelizmente, no mundo moderno, ela está mitigada, né? As pessoas acabam sendo muito individualistas, só pensando no delas. Hoje eu estou recebendo melhor porque eu sou PJ, meu patrão está me pagando R$1.000 a mais do que eu recebia como CLT, então para mim está melhor desse jeito. E na verdade ela está deixando de ter depósito do fundo de garantia, que é um benefício que ela tem para fins de, se ela for mandada embora, ela ter como se manter, um seguro-desemprego que ela deixa de ter, uma possibilidade de uma aposentadoria com valor de aposentadoria melhor, ou um benefício por conta de um acidente do trabalho que ela chegue a sofrer. Então, tudo isso ela está deixando de lado. Sim, eu entendo porque você defende o CLT, porque de uma maneira ou outra, esses métodos adquiridos através da CLT garantem que o empregador tenha dinheiro guardado, porque hoje em dia no Brasil a gente não consegue guardar dinheiro. Exatamente. Entende? Então, eu consigo entender o motivo de você apoiar tanto o CLT. E para finalizar o podcast, eu queria te perguntar mais uma coisa, que é uma dúvida minha, e acredito que é uma coisa que não está muito clara para as pessoas, para o empreendedor ou até para o trabalhador. Eu vejo muitos empreendedores falando que o Brasil não gosta de ver o empreendedor crescer. Você poderia explicar o porquê que eles se colocam nesse lugar de, tipo, o Brasil não está deixando ter crescimento aqui dentro? Então, eu acho que, na verdade, nós temos passado por um procedimento de desburocratização das empresas, tá?
Antigamente era muito mais difícil você constituir uma empresa, você não poderia ser um empreendedor individual, como nós temos hoje o MEI. Você teria que ter uma empresa com outra pessoa, então normalmente era marido e mulher que faziam a sociedade para poder abrir um negócio. E hoje nós temos essa desburocratização. Além disso, nós temos alguns benefícios para esses trabalhadores, que é, por exemplo, o sistema simples, trabalhadores não, empreendedores, que é o sistema simples, que ele ajuda na hora dessas pessoas fazerem o recolhimento previdenciário, o recolhimento do ISS, o recolhimento do ICMS, seja lá qual for a atividade que está sendo desenvolvida, os tributos que precisam ser pagos pelo desenvolvimento dessa sociedade. Antigamente, ou para as empresas que não estão incluídas no sistema do Simples Nacional, você precisa pagar várias guias, o que gera uma burocratização e um desconhecimento que acaba prejudicando a pessoa. O que eu acho que falta hoje aqui no Brasil de fomento ao empreendedorismo? Acho que falta um fomento do ponto de vista educacional. Dessa pessoa entender que quando ela vai abrir um negócio, não é simplesmente vou abrir um negócio. Você precisa montar um plano de negócio, você precisa montar uma carteira de clientes, ou pensar se aquele seu produto vai ter saída, se tem público para aquilo, se você tem condições de manter, por exemplo, uma empresa por 6 meses sem lucrar nada, você consegue? Então, isso é importante que a pessoa tenha essa ideia, porque não é fácil empreender. Empreender é uma coisa que existe, de fato, essa vocação e exige uma disposição de enfrentar todo um ordenamento jurídico que foi criado com uma forma mais difícil de se organizar juridicamente, mas trazer para o trabalho, para a pessoa jurídica, uma humanidade, que às vezes é difícil de encontrar esse meio termo, né? E o que falta, pelo menos assim, o que eu entendo que falta é essa educação das pessoas entenderem que quando você abre um negócio existe risco, que você pode não conseguir os resultados que você espera no período que você gostaria. Imagina quem abriu um negócio no começo da pandemia. Imagina, você abriu um restaurante, acabou de abrir um restaurante, é decretado lockdown, você não pode sair de casa, não tem público para o seu restaurante. Você consegue manter um restaurante fechado 6 meses? Provavelmente não. Porque a pessoa não tem essa educação de que ela, para abrir um restaurante, ela precisa ter investimento. Ah, mas é difícil ter investimento. É muito difícil ter investimento. Mas para a gente fazer um negócio virar, dar certo, precisa ter essa programação, né? Então, eu acho que assim, hoje nós já temos uma desburocratização no que diz respeito ao sistema simples para ajudar as empresas, principalmente o microempreendedor individual, a conseguir galgar ali aquele trabalho dele, mas precisa de maior informação dessa pessoa. Porque, por exemplo, é muito difícil um MEI saber que ele não vai poder se aposentar com um salário maior se ele não fizer uma contribuição à parte. Se ele só fizer aquela contribuição do MEI, a pessoa acha, tô pagando o INSS e tô garantido. Só que ela não pensa nas consequências daquilo e ela não tem conhecimento sobre isso. Então, eu acho que falta transparência e um pouco de políticas públicas mesmo, de falar, olha, nós precisamos orientar as pessoas. Você vai ser autônomo? Quais são seus riscos? Quais são as possibilidades que você tem, né? Isso deveria ser colocado já no ensino médio, né? Não esperar a pessoa ir para uma graduação, porque primeiro, a gente ainda tem a maior parte da população que não acessa as faculdades, né? O que é um problema, e nós temos também a maior parte da população que não conhece os seus direitos. Então, a gente precisa que esses direitos básicos sejam aplicados e sejam ensinados já nos níveis fundamentais de escola, para que todo brasileiro saiba disso. E não deixar para que, eu vou ter que descobrir quando eu for atrás. Não, o mínimo você tem que ensinar, para que essa pessoa possa optar, eu quero ser autônomo, eu quero ser MEI, eu quero constituir uma empresa, ou eu quero trabalhar seletista, ela ter possibilidades. E hoje não existe essas possibilidades. A pessoa simplesmente é jogada
vai para o mercado de trabalho, você é CLT, de repente falam que você não é mais CLT, que você é PJ, e aí você aceita aquilo porque você precisa do trabalho, precisa de dinheiro para se manter, e simplesmente você, por ser o elo mais fraco da corrente, você aceita o que te é imposto. Certo. É isso, então. Muito obrigada por ter vindo, professora. Muito obrigada por ter esclarecido essas dúvidas. E até o próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada a você, Manoele, pelas perguntas. E até a próxima. Até mais.